o texto de 1 Reis, no capítulo 3. Reis, capítulo 3. Assim fala a palavra do Senhor. Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque aqueles dias ainda não se havia edificado a casa do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto nos altos que oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi, pois, o rei de Gibeão para oferecer sacrifício ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres, é que eu te dê. Marcou a vida de muitos aqui, aquele desenho animado, Aladim. Vocês lembram do Aladim? Aladim virou jogo de... Como é que é? Ah, sabe disso, né? Os craques aí. Os craques na faixa de 30 jogaram muito Super Nintendo, né? Jonatas gostava muito disso. E Aladim passava de fase e assim. E ele tinha algo muito especial. O que ele tinha de especial? A lâmpada. A lâmpada era a coisa principal, porque na lâmpada ele esfregava e o que saía da lâmpada? E o gênio. Tem a história que diz que se podia fazer 3 pedidos. 3 pedidos. Aladim, eu não sei se no jogo de Aladim ou na história era só 3, mas eu sei que tem uma história que é 3 pedidos que poderiam ser feitos. Os irmãos já imaginou se isso acontecesse com você? Você achasse uma lâmpada? E aí? Imagine aí, o que você pediria? Você achou a lâmpada maravilhosa. Basta esfregar, o gênio sai e ele diz: qual é o seu pedido? Pensou? Pensou? Já pensaram? Ok. Eu quero dizer aos irmãos que isso é possível. Sem que você tenha achado a lâmpada maravilhosa, é possível você fazer pedidos e ser atendido. Eu quero dizer que eu e minha esposa oramos pelo nosso filho. Pastor Isaac, o testemunho dele ainda é mais forte, né? Porque ele disse que não podia ter e tem 3 logo, né? Eu não podia ter com a minha esposa e temos 1. Deus nos deu. Nós oramos naquele momento tão especial. Eu acredito que o Diogo deve ter orado bastante. E Deus lhe concedeu. Quantos foram os milagres que já aconteceram em nossas vidas, fruto de quê? Intervenção de Deus do nosso pedido. Caso contrário, nós não estaríamos aqui fazendo orações, não haveria culto. E Deus, Ele tem impactado as nossas vidas com intervenções, com milagres, meus irmãos. Mas neste texto, aqui conta a vida de Salomão, mas eu também vou fazer referência, daqui a pouco, ao pai dele. Quem era o pai de Salomão? Davi. Davi também, ele teve este privilégio. Mas Salomão aqui, ele faz um pedido tremendo. Ele começou a reinar. E às vezes a gente tem alguns receios. Quando começamos um novo trabalho, a gente tem receio, não tem? A gente não quer errar, a gente quer acertar. Se você começa numa nova empresa, a pessoa chega e te explica o serviço, e daqui a pouco ela fala: se vira. Será que dá para se virar? Em algumas coisas sim, em outras
você tem que observar durante muito tempo, para que você possa fazer de uma forma perfeita. Agora, Salomão está diante de um povo, e ele precisava julgar a causa do povo. E o que acontecia? Ele falou, como é que eu vou tomar uma decisão? Será que eu estou certo nela? Mas o texto, ele vai nos contar exatamente essa questão, deste início, e destacando aqui como que uma aliança. A primeira coisa que ele fez, ele se aparentou com Faraó. Há anos atrás, irmãos, há séculos atrás, ou há milênios atrás, a mulher era uma espécie de moeda de troca. Ela não tinha tanto valor como merecia e deveria. Mas o que Salomão faz? Vou lá, eu caso com a filha de Faraó, não vou ter guerra com o Egito, e se eu precisar de reforço, eles vão me ajudar. E como é que a gente faz aí? Faraó, caso com a minha filha. Tá bom, eu caso com essa filha. Levou uma. Ele deve ter feito muitas alianças, Paulo. Muitas alianças. Aquele homem deve ter, tudo quanto é povo aqui, eu vou casar com uma mulher. É o homem que mais esposas teve. E eu acredito que eram as mulheres mais infelizes. 700 e mais 300 amantes. Para que tudo isso? Hoje em dia, não se faz mais dessa forma. Mas é assim que ele fez. Mas o texto continua dizendo, meus irmãos, que eles ofereciam culto. Se nós estivéssemos naquela época, nós estaríamos também celebrando nos altos, influenciado pelos povos que infelizmente desviaram o povo de Israel a ponto de, no final, por causa de Salomão, dividir as tribos de Israel. Tudo por causa de decisões erradas que ele teve. Agora, nesse texto, ele recebe, no seu momento de culto, de adoração, ele recebe a visita do Senhor. E no verso 5, o verso 3 vai dizer uma coisa que é pertinente a todos nós. Salomão amava o Senhor. E nós temos que amar o Senhor. Então, o verso 5 diz o quê? Pede-me o que queres que eu te dê. Que legal. Ele achou a lâmpada. Ou mais do que isso. Aí agora o que ele pediu não era algo errado, não. O que ele pede? Senhor, eu não tenho maturidade, eu não tenho sabedoria para ser um governante desta nação. E ele pediu o quê? Sabedoria. Ele pediu a Deus exatamente isso. Então respondeu Salomão, ele falou um montão de coisa aqui, mas no verso 8 ele diz: teu servo está no meio do teu povo. Aí no 9 ele dá pois ao teu servo um coração entendido para julgar o povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal. O que Deus faz? Deus ficou feliz com o pedido dele de sabedoria. E Deus falou, porque você não me pediu riqueza, nem fama, eu vou acrescentar isso ao seu pedido. Meus irmãos, do verso 7 ao verso 9, é um pedido maravilhoso. Dá-me um coração compreensivo. Quem de nós que não quer ter um coração compreensivo? Principalmente para poder compreender um ao outro, entender um ao outro, respeitar um ao outro, amar um ao outro. E por não termos sabedoria, nós ofendemos, nós magoamos, nós maltratamos. E às vezes nós somos chamados de quê? Agindo dessa forma. Que pessoa mal educada, ou senão, você é muito ignorante.
Por que uma pessoa às vezes é tomada dessas características? Porque lhe falta sabedoria para tratar um com o outro. E o texto ele vai nos dizendo, então, Salomão, após ter recebido o que ele havia pedido do Senhor, o que aconteceu dali para frente? E eu vejo que isso acontece às vezes com muitas pessoas que pedem, a Bíblia manda pedir, não manda? Pedir e dar-se-vos-á. Para quem é que ele está dizendo isso? Para nós. Pede e dar-se-vos-á. Agora, o que acontece com muitas pessoas quando recebem? Muitas pessoas acabam fazendo o que Salomão fez. A partir do momento que Salomão ele recebeu do Senhor, por algum tempo ele continuou ainda a servir a Deus, adorar a Deus, mas ele viveu uma vida de independência, uma vida distante do Senhor. Não, eu sei o que eu faço. Não, eu sei o que precisa ser feito. Todo mundo gostava de ouvi-lo. A palavra dele era aquela palavra maravilhosa, de muito conhecimento. Imagine Salomão pregando. Você já imaginou? Uma pessoa queria trazer um conhecimento profundo. Eu diria do texto, tamanha era o conhecimento que ele tinha. Mas Salomão ele toma essa atitude de independência. O que seria uma atitude de independência nossa hoje? Eu sou crente, mas eu não preciso ler a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não preciso orar. Eu sou crente, mas eu não preciso ir à igreja. Essas atitudes, elas trazem tristeza, frustração, decepção. E ela traz prejuízo à nossa vida. Todas as vezes que você toma essa decisão de não ler Bíblia, se você não ler Bíblia, é o que você estaria fazendo como Salomão. Eu quero viver uma vida independente. Porque se eu leio a Bíblia, eu vou estar recebendo instrução do Senhor para poder agir corretamente, falar corretamente, falar de uma forma generosa, amorosa, carinhosa. É com as pessoas. E às vezes a falta de sabedoria nos faz ser pessoas arrogantes, prepotentes, ignorantes. Pessoas que outros não querem nem conviver conosco. Meus irmãos, Salomão, ele tomou essa decisão. Agora, ao longo da sua vida, ao terminar, perto de terminar, ele começa a escrever. Ele escreve Eclesiastes. Ele escreve Provérbios. E as muitas experiências e frustrações que ele teve por se envolver com muitas pessoas, ele chega a dizer que a própria sabedoria, o conhecimento é vaidade. Inútil. O que seria então útil? Às vezes você tem graduações e você corre, tenho que estudar, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e vou deixando Deus de lado. Aí você adquire muitas graduações, e no final, o que vale tudo isso? Ele chega a dizer isso lá em Eclesiastes, no capítulo 1, verso 2 a 3, que tudo. Ele está dizendo que tudo. O que você não importa qual instrumento que você toca, de qual banco você é aposentado, de qual empresa que você trabalha ou já trabalhou, ele diz isso tudo é vaidade. Ou qual carro que você comprou, a casa que você tem, os sonhos de adquirir bens, pode até adquirir. Mas o que ele quer nos dizer, meus irmãos, é que essas coisas são vaidades. São vaidades. Eu diria até mesmo que sobre o ponto de vista humano, a sabedoria, o conhecimento, é vaidade sim. Viver uma vida independente de Deus é a coisa mais frustrante que pode acontecer com uma pessoa. Ela desprezou o bem mais precioso, a companhia mais valiosa, que é a presença de Deus. Mas nós temos
Um outro personagem, ele está registrado no Salmo 27. 27. É interessante que Salomão ele vai dizer lá no Eclesiastes capítulo 1, verso 18, porque há muita sabedoria, muita enfada, muito cansaço. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a frustração, aumenta a tristeza. Ou seja, quanto mais se sabe, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. É incrível isso, né? Como a Bíblia trata dessa forma. Aí agora, meus irmãos, nós temos Davi. Teve o mesmo privilégio de Salomão, de pedir. Eu acho esse salmo lindíssimo, o verso 4. O verso 4 do Salmo 27, ele é tremendo. Uma coisa pedi ao Senhor. Vamos ler esse texto? Você pode ler, porque ele está aqui atrás. Vamos lá? Uma coisa... Qualquer conhecimento, qualquer graduação, se não estiverem ligados a Deus, são incapazes de trazer alegria, mas Davi descobriu o que poderia trazer alegria. Ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor. Quando eu li esse texto, eu me reportei lá para Mateus no capítulo 6, também o verso 33, que diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. O que são as demais coisas? São os seus sonhos. O que você quer conquistar, o que você quer ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, assim como Salomão, Deus acrescentou, acrescenta também a sua vida. Mas aqui Davi, ele pede algo, meus irmãos, que não tinha nada a ver com sabedoria. Nada a ver com conhecimento. Ele pediu algo muito superior, muito melhor. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e essa coisa que eu pedi eu vou buscar. É interessante que pediu, mas agora ele precisa ser buscado. E ele disse o seguinte: que eu possa morar na casa do Senhor. Ele pediu para estar para sempre na presença de Deus. Como também no Salmo 51, o verso de número 10 vai dizer o quê? E ter um coração puro. Renova em mim, Senhor Deus, um coração puro. Por que Davi fez esse pedido? Porque ele pecou. Ele reconhecia que pecou. Salomão não, se afastou de Deus e ele não entendeu isso. No final da sua vida que ele diz: que burrice que eu fiz. Eu poderia ter sido o homem mais feliz da terra. E não fui. Enquanto que Davi, quando ele é confrontado pelo pastor Natan, que disse: você pecou. Ele, em vez de manter qualquer tipo de arrogância, diz: ei, você está falando com o rei. O rei aqui sou eu. Quem é você? Mesmo sendo rei, quando Natan o confronta, então ele escreve o Salmo 51. Ele diz: Senhor, contra ti somente pequei. Foi contra Deus. Nosso pecado, meus irmãos, não é contra as pessoas, é contra Deus. Ele reconhece que o erro dele, que o adultério que ele cometeu, que o assassinato que ele cometeu, ele desonrou a Deus com a sua forma de ser. Mas agora ele faz um pedido, é tremendo. Ele diz: Senhor, é que eu esteja sempre na tua presença, que eu tenha um coração puro, sincero, verdadeiro, amoroso, justo, honesto. Meus irmãos, Davi queria ter comunhão com Deus. Nós, para termos comunhão com Deus, nós vamos ter que agora buscar, não basta apenas desejar. Se você quer ter comunhão com Deus, você vai ter que orar. Porque a oração, quando você fala com o Senhor. Se você
Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa ler a sua Bíblia na sua casa. Dia 9 de fevereiro estaremos completando 40 anos. Eu vou estar completando 40, ela 40, dá 80 anos nessa história. 40 anos de uma vida doce. Mas durante esse tempo, todos os dias converso com ela. Às vezes eu converso muito, outras horas eu converso pouco. Mas eu converso, isso é comunhão. Meus irmãos, nós não podemos perder a comunhão com Deus. Não podemos ser prepotentes, não podemos ter a característica de Salomão, que teve tudo para ser feliz, e foi um homem infeliz. Quando você começa a ler Eclesiastes, capítulo 1, você fica até angustiado. Ele vai falar que tudo é vaidade, tudo bobagem. Tudo. Aí você fala, vou parar de ler, esse homem é muito depressivo. Mas o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem que conquistou tudo. Eu procurei saber assim, quem é o homem mais feliz ultimamente? É claro que você vai encontrar um. E um dos que eu encontrei foi um sobrevivente do Holocausto. Eu falei, uai, o homem é feliz? Você sabe o que era o Holocausto? Aí pega, separa da sua querida esposa, ela é colocada dentro de um vagão, vai para o sul, você vai para o norte e o filho vai para outro canto. E aí? Aí sobrevive só você. Quais são as razões que você tem para ser feliz? Perdeu a esposa, perdeu o filho. Perdeu o Calebzinho aí. Perdeu a Joana. Não vai encontrar outra de jeito nenhum. Nem você, Paulo. Deus te abençoou com a Cláudia aí, rapaz. Rapaz, Deus é bom demais, viu, pastor Isaac? Como Deus é bom. Quando eu olho para esses homens aí, o Júnior então, esse ainda foi capaz de dizer, essa eu não posso perder não, pastor. Quando eu olho para minha esposa, eu olhei para uma foto dessa e falei, Senhor, obrigado. Que presente o Senhor me deu, maravilhoso. A morena está toda sorridente, é assim mesmo. Já pensou? O homem é feliz. Por que é feliz? Porque tem Jesus no coração. Meus irmãos, o que nós precisamos é isso. A nossa alegria não está em conquistar absolutamente nada. A nossa alegria está em termos uma vida de comunhão com Deus. Agora, se você despreza isso, você é uma pessoa infeliz. Você está sempre com problema. Você está em depressão. Estou desanimado. Porque o crente, quando ele está em comunhão com Deus, ele está animado o tempo todo. Ele quer estar na presença de Deus. Ele não quer saber de outra coisa. Assim como Davi, meus irmãos, que nós possamos colocar Deus no centro de nossas vidas, no centro dos nossos estudos, no centro dos nossos negócios, no centro de nosso casamento. É Deus, é a família, a igreja. Eu não abro mão da igreja, eu nunca abri mão de estar na presença de Deus, principalmente porque eu tinha uma responsabilidade, era criar o meu filho para que ele pudesse colocar Deus como prioridade. E Deus é prioridade na vida do meu filho. Eu vejo ele fazendo o que eu fazia com ele, ler a palavra de Deus. Meus irmãos, não abra mão disso não. A cada domingo Deus nos dá uma oportunidade de, como igreja, estarmos juntos. É de estarmos celebrando. Celebrando o quê? A vida que Ele nos deu. A esperança daquilo que nos aguarda. É que é uma eternidade ao lado dele, sem envelhecimento, sem sofrimento. Onde nós vamos poder rever aqueles que um dia aqui estiveram e que partiram com a mesma esperança, é que nós partiremos com Cristo em nossos corações, sendo nosso Senhor e Salvador. Se eu carrego essa esperança, se Deus é prioridade, por que eu vou abrir mão disso? Está chovendo. Eu estou com dor. Tem melhor lugar para se estar quando se está doente do que a casa do Senhor? Porque aqui há milagres. Aqui é quando a gente ora. Nós não fazemos milagres, mas nós cremos num Deus que faz milagres.
num Deus que restaura, num Deus que abre porta para trabalhos, empregos, namoros, casamentos, restauração. E de repente você está em casa. Então Deus não é prioridade. Tem algumas pessoas que precisam entender isso. Deus tem que ser prioridade. Ele é prioridade acima de qualquer coisa, até mesmo acima da sua vida. Porque sem Ele, você não tem vida eterna de salvação. E nós temos que pensar nisso. Tomar a decisão certa, fazer como Davi. Uma coisa pedir ao Senhor, peça isso. Todos os dias, Senhor, eu quero viver na Tua presença. Eu quero viver para a glória do Teu nome. Aqui na minha casa, aqui no meu trabalho, aqui dentro do meu carro, dentro do ônibus, andando a pé. O Senhor é prioridade. O Senhor é prioridade. E se Deus é prioridade, você terá prazer em cumprir a sua palavra. Que possamos, meus irmãos, ter um coração puro e viver em plena comunhão com aquele que nós adoramos, exaltamos, o Deus da nossa salvação. Esse nosso Deus é tão grande que nós não temos sequer, dizem que nós só entendemos e conhecemos e vemos apenas, é como que 1/1000, mas ainda é menos do que isso, de tudo que Deus criou. Aí a gente às vezes canta, quão grande é meu Deus. Você sabe o quão grande é o nosso Deus? Ele é tremendo. Que Deus nos abençoe e que possamos diariamente fazer como Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Busque isso. Se você pedir ficar em casa, você não vai achar. Você perdeu a sua dracmazinha. Se você não correr atrás para achá-la, ela vai continuar o quê? Perdida. Hoje eu perdi a chupeta do meu neto, que eu saí com ele. Aí eu voltei para cá e falei, cadê a chupeta dele? Aí o meu filho, procurou. Aí a Mara falou, mas ele saiu com você com a chupeta. Eu falei, então tem que refazer todo o caminho. Refiz o caminho e achei. Eu procurei. Busque. Busque. Busque e encontrarás. Que Deus nos abençoe. Amém.